Tá. Eu Muito tô te... boa tarde, pessoal. Aqui é a Flávia Suquecava, mais uma vez com o nosso episódio, mais um episódio da segunda temporada do Regenera Cast. Esse episódio vai ser com a doutora Fabíola Cavacin, que além de ser uma grande cirurgiã dentista, uma super periodontista, também é minha amiga pessoal. E a gente brinca que nós somos irmãs de barrigas diferentes, que a minha irmã não me ouça dizer isso, tá? Ela ouviu, Tá aqui ela do não lado. viu. Ela ouviu, ela ouviu. Então tá, Fábio. É o seguinte, pessoal que não conseguiu assistir os outros episódios, que não vai conseguir assistir esse episódio ao vivo, ele fica gravado aqui na plataforma do Instagram, no YouTube e no Spotify. No Spotify, é claro, é só o áudio. Hoje nós vamos conversar sobre a dissertação da Fabíola que ela acabou de defender. A dissertação dela é um material que a gente faz, a dissertação de modo geral, é um material escrito que a gente faz quando a gente termina, é parte dos requisitos para você ter o título de mestre. Então, oficialmente, a Fabíola é mestre em odontologia pela Universidade Positivo aqui de Curitiba. E ela fez um trabalho maravilhoso, que foi a avaliação de EGL, foi um comparativo entre EGL, a técnica clássica, e uma outra técnica que ela já vai explicar tudo em detalhes para a gente. Certo, Fábio? Oi, obrigada, Flávia. Oi para todo mundo que está aí. Tem sido muito legal acompanhar os RegeneraCasts e o pessoal que tem vindo, pessoal muito bom, né? A gente me sinto até honrada. E eu sei que é porque a gente é amiga, tem um nepotismo de amigo, mas os amigos sempre se põem para cima. Então é muito legal isso, né? Obrigada por me receber. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre essa minha pesquisa aí que tem durado, né? Não terminou ainda, mas eu defendi com os resultados preliminares de uma técnica experimental de inserto gengival livre modificado. Então, eu vim contar para vocês o que a gente já está encontrando com relação a isso. Espera um pouquinho. Antes, Ah, deixa eu bom. falar quem que é a Fabíola. Ó, Fabíola é formada pela Federal do Paraná há 25 anos, especialista em pério e implante, mestre agora pela UP. Ela atende como especialista no Centro de Especialidades da Prefeitura aqui de Curitiba. Para vocês terem uma ideia, o Centro de Especialidades, ele é uma grande referência quando a gente fala de casos extremos, casos muito raros e casos muito difíceis de serem tratados. A Fabíola é periodontista lá. Então, a Fabíola tem grande experiência, acaba tendo muita experiência também em contato com lesões, além de doença periodontal e doença periimplantar. A Fabíola ainda é professora de cursos de especialização, ela é embaixadora do National Osteology Group Brasil, que é o nosso NOG, uma embaixadora super ativa, apresenta caso clínico, defende a bandeira, vai com a gente quando tem que ministrar os nossos mini eventos, ela está sempre junto, vai com a gente para Gramado, volta de Gramado, vamos embora para Viena também, né, Fabíola? Ela é co-director do International Team for Implantology, que é o ITI, o Study Club Curitiba 2, ela é a co-diretora. Ela tem odontologia de qualidade no sangue. Para quem não conhece a Fabíola, ela é filha de dentistas. O seu Jorge, a dona Noêmia, certo? É. E eles são dentistas há muitos anos. Então a Fabíola cresceu com essa. E dentistas de qualidade, diga-se de passagem. A Fabíola cresceu nesse ambiente de odontologia de qualidade. Então a Fabíola, o varão da Fabíola é sempre mais alto do que o da galera em geral. E além de tudo, ela ainda segue fazendo a gestão do consultório. Então, e a Fabíola esteve envolvida no enfrentamento à Covid-19. Então, ela estava fazendo parte do comitê gestor de vacinação dos grupos prioritários e depois fazendo toda aquela confusão e na ajuda de salvamento de muitas vidas aí por conta da vacinação. Certo, Fábio? Certo. As pessoas brincam, o pessoal fala assim, que se você quer que alguma coisa seja feita, dá para alguém bem ocupado, né? A Fabi... Aí, falando nisso, a Fabíola é mãe do Vicente e é esposa do Cleiton ainda. Não tem como ser mais ocupada que isso. Certo, Fábio? É verdade. Fabi, microfone é seu. Por favor, se eu esqueci algum detalhe, põe para os nossos ouvintes Não é ficarem a par. até demais, né? Então, essa aí que eu sou, né? Periodontista raiz, digamos assim, né?
que só não saio sondando o pessoal no meio da rua porque não dá. Então a gente vive com a sonda na mão. Se você não tem sonda periodontal na mão, dá um negócio assim, tá ruim. Se eu olho para uma mesa e não tem sonda, né? A gente parece que tá faltando um dedo ou uma parte da mão. Então, né, faz 22 anos que eu faço periodontia. Depois a implantodontia veio, né? Mas ainda sou pério, falo que meu núcleo é periodontia. Daí as outras coisas, a pele e a reabilitação, elas orbitam no decorrer disso, né? Então é isso aí. Concordo com você. E eu estava trabalhando com outro grupo e a gente estava justamente discutindo isso, que quando as pessoas esquecem da periodontia no início do tratamento, elas acabam tendo que interromper o tratamento para retomar os conceitos de saúde e doença que a periodontia traz com tanta clareza para a gente. Assim como você, eu não faço reabilitação, eu participo da equipe que faz a reabilitação, mas eu faço primeiro a pério e depois o implante, muito mais pério do que implante. E todas as vezes que eu recebo o paciente que a gente viu que pularam a fase de tratamento, a fase higiênica de tratamento, a gente interrompe o tratamento, volta para pério básica, para pério raiz, e aí a gente segue com o tratamento, porque senão, lá na frente, esse paciente vai ter que voltar e vai ter que fazer tudo de novo. Certo? Fábio, eu li a sua tese, a sua dissertação, eu achei lindíssimo o seu trabalho, a maneira como você fez, eu vi você trabalhando com esses pacientes, você lidando com esses dados. Então a gente vai conversar um pouquinho. Todas as vezes que eu começo uma turma nova de escrita científica, eu sempre pergunto para os alunos, qual a sua pergunta inicial? Qual é a sua dúvida clínica? Qual a sua grande dúvida? Quando você, junto com o Rander, vocês desenharam este protocolo, qual era a grande dúvida de vocês? A grande dúvida era assim, né? A gente, como tanto o Rander também é dentista clínico, além de ser professor e pesquisador, né? Então a gente vê muita necessidade de reabilitação de mucosa queratinizada de pacientes que passaram ou que vão passar por implante, né? Então isso é um alerta para a gente, porque tem muitos trabalhos agora, né? O da Jennifer Perussolo principalmente trouxe para a gente essa necessidade, né? De ter mucosa queratinizada ao redor do implante, senão a gente vai ter mais mucosite, vai ter mais dor para escovação e pode ocorrer perda óssea e perda do implante. Então a gente estava com essa necessidade premente no dia a dia nosso. Mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que o EGL, Instituto Gengival Lívico, é o padrão ouro, apesar da gente ter as matrizes, né? A gente tem uma limitação de doadora, de área doadora, com relação ao palato, né? Gente, ó, uma coisa que eu aprendi. Sabe sapato? É palato, tá? Nunca mais falem palato, é palato, tá? A gente tem uma limitação de área doadora no palato. Então, a gente às vezes precisa de grandes áreas, pacientes que são edêntulos totais inferiores, que não têm queratina para manter aquele protocolo saudável, com longevidade. A gente faz das tripas coração para tirar do palato alguma coisa e não tem quantidade suficiente. Então aí veio, observando alguns estudos que estavam acontecendo do Esteban Urban, um estudo bem antigo de um cara chamado Ram, com relação a uma pequena faixa de mucosa queratinizada estabilizada apicalmente ao defeito, criava-se muita queratina, né? O RAM, ele usa uma matriz junto com essa pequena faixa que ele chamou de strip, então a gente está chamando de strip também, tá? A gente não criou esse nome, foi Esteban Urban que criou. Strip gengival, a gente está se apropriando desse nome, né? Então a gente observou, poxa, aqui a gente tem uma chance de, com uma quantidade muito menor de mucosa do palato, né, a gente criar uma quantidade necessária de queratina em áreas pré-implante para depois ter saúde dos nossos implantes. E também perguntando, poxa, uma quantidade menor, tem morbidade menor? Tem dor menor? Porque eu, como periodontista raiz, sempre tive muita dor no coração de fazer enxertos gengivais livres, né? Isso sempre foi uma coisa, assim, para mim, muito sofrida. Ainda é um pouco, né? De você passar o paciente por aquela semana terrível, né, em que ele fica com o céu da boca dele completamente desnudo, né, sofrendo ali, mas a gente faz porque a gente acredita que vai dar certo, e quando precisa, né?
E então, agora, com essa faixinha menor, meu coração dói um pouco menos também, né? Tem um viés, né? Sempre tem, porque assim, falar, não pode ter viés, mas eu acho que toda grande pergunta, né, quando ela é nossa mesmo, ela tem viés. Não tem como, a não ser que a pergunta seja de uma outra pessoa que eu estou pesquisando uma coisa de outro. Porque quando você tem uma questão, ela é cara para você, ela é importante para você. Então, conseguir aquelas respostas é importante. Eu acho que aí sempre vai ter um viés, né? Ou alguém vai ter, né? Ou eu, ou o meu orientador, ou o coordenador do projeto, ele quer saber aquilo. Então, ele tem uma ideia, porque a gente tem as hipóteses, pode ser ideias, né? Uhum. Então é impossível você, assim, porque uma vez me questionaram, você tem um viés gigante, porque você quer levar essa prática para o teu consultório. Eu falei, sim, mas eu vou pesquisar uma coisa que não tem aplicação clínica que eu não quero levar para o meu consultório? Ou para os consultórios dos meus amigos, dos meus colegas, né? Então, se isso chama viés, isso é um viés. Então, É, é importante a gente deixar claro para quem a nossa audiência, Fabiola, são pessoas que estão fazendo redação, os periodontistas, né? De modo geral, e quem está fazendo redação científica em odontologia. Nessa hora, pensando nessas pessoas, é importante a gente lembrar que a sua pesquisa é uma pesquisa clínica e ela tem aplicação prática. Então, esses dados, eles podem ser translacionais. A diferença, pessoal, do último RegeneraCast foi com o professor Cleverson, ele estava explicando que às vezes a gente tem dados que a gente retira de pesquisa básica. Esses dados, eles só servem para a gente testar a hipótese. Depois que a gente testou a hipótese, a gente faz o protocolo clínico para ver então se essa resposta pode ser utilizada ou não em humanos. No caso da Fabiola, ela já está na fase dos estudos comparativos, uma técnica ou outra técnica. Fabiola, vamos aproveitar o gancho, já explica melhor para a gente como foi a metodologia que você utilizou. então, a gente selecionou pacientes, né, que vieram até a universidade querendo implantes. Então, eles tinham algumas condições que eles precisavam ter, serem maiores de 18 anos, precisarem de implantes, né, quererem implantes, várias outras condições de saúde geral, tinham que ter osso para fazer implante, né, e precisavam ter necessariamente um dente de ser posterior de mandíbula, esses pacientes deveriam ser, tá? Ausências dentárias posteriores de mandíbula, com um dente distal, a ausência, pelo menos, ou mais, né? E um dente mesial ou mais, a ausência. Tá? Então, por Então, é um exemplo, espaço edêntulo e não extremo livre. espaço é dentro e não extremo livre. Por quê? Porque a gente precisava ter um ponto final, que era a mesial daquele meu dente distal, para eu poder fazer uma medição muito mais precisa. E também outras coisas que vão derivar aí do futuro. Mas a gente precisava ter duas ancoragens, digamos assim. Uma Uhum, distal e uma mesial ao meu defeito, a minha área uhum. dentro. Né? E também elas precisavam ter menos de 2 milímetros de mucosa queratinizada a partir da crista. Tá? Por que 2 milímetros? Esse é o número que ainda não está estabelecido, tá? Mas é um número que vem se comentando nos trabalhos, né? Ainda não Está a é nada. caminho, eu diria. Eu Eu também diria que é a está claro. caminho. Que diz que dentes, implantes que têm menos de 2 milímetros de mucosa queratinizada ao seu redor são mais propensos a ter problemas perimplantares. Então, a gente usou este número, mas eu ainda tenho dúvida com relação a esse número a partir da crista, porque para mim esse número tem que ser a partir do término da prótese. E geralmente a prótese está um pouco mais apical a esses 2 milímetros. Então, aí é coisa de clínico, né? Então, eu acho que a gente Uhum, precisa ter pelo menos uns 5 milímetros. Porque a uhum. gente tem todo o bojo daquele molar, né? Tem que fazer todo o perfil de emergência. Então, eu acho que a partir da crista, né? Assim, edêntula, a gente tem que ter uns 5. Mas a gente pode também manipular, coisa de cirurgião, né? Mas, Uhum. então, é essa condição. A gente usou o número mágico, 2 milímetros, né? Então, esses pacientes foram incluídos no estudo. Tinha que ter um dente, um ou dois ou três dentes distais, mesial, aredêntula em posterior de mandíbula. Por que posterior de mandíbula? Porque é o lugar que a gente tem mais dificuldade em conseguir queratina, né? A própria queratina no dente já é bem rara, né? Os pacientes geralmente têm recessões nessas áreas, eles têm
pouca faixa de queratinizada já com o dente. Na hora que perde o dente, então isso tudo vai embora. Por que vai embora? Né? Pela própria remodelação do alvéolo e pela questão também muscular do fundo de vestíbulo ali, que faz a gente perder muita queratina nessa região. Então, são as áreas mais edênfalas que a gente tem. Se a gente for pensar, o primeiro dente que as pessoas perdem é o primeiro molar, né? Ou superior ou inferior, geralmente inferior, né? Por toda uma questão cultural, que as mães acham que esse dente é de leite, ele nasce com 6 anos, então às vezes a criança com 12, 13 já perdeu o primeiro molar, né? E ele é o dente mais perdido, então é uma ausência muito comum, e é uma ausência de queratina muito comum também. Então é onde a gente menos encontra mucosa queratinizada. Então a gente foi para uma área que a gente já sabia que é um defeito clínico, né? É uma dor do cirurgião. Né? Então a gente tem que tentar responder às nossas dores, né? Então, esses eram os nossos pacientes. E o que a gente fez? A gente dividiu esses pacientes, fez toda uma questão de randomização, né? Que o pessoal que a gente fez um ensaio clínico randomizado, né? Então, o ensaio clínico randomizado precisa ter 2 grupos ou mais, né? Isso tem que ser randomizado, os pacientes têm que ser divididos nos grupos separadamente, cegamente, né? Sem nenhum tipo esse paciente vai para esse, não. Tem que ser totalmente aleatório. Então, a gente usou um programa para randomizar. Isso tem que ser cego, tem que ser e alocado cegamente, né? Eu não posso saber para onde meu paciente foi. Então, a gente teve, já na nossa amostra inicial, 16 pacientes que a gente foi randomizando, e nessa divisão, 10 ficaram no grupo de inserto gengival livre convencional, em que a gente faz o aprofundamento de vestíbulo, cria um leito, né, receptor, de acordo com o tanto de gengiva de mucosa queratinizada que eu quero formar naquela região. E vou lá no palato e removo exatamente essa área, né, do meu leito receptor e suturo ali. E a gente fez os outros 6 pacientes por enquanto, né? O estudo ainda está em andamento. São preliminares os dados, ou até a gente pode dizer uma amostra de conveniência. A gente removeu somente, a gente preparou o leito da mesma forma. O cirurgião só sabia qual era a técnica depois de preparar o leito. Então, foi exatamente do mesmo jeito ele preparou os leitos, né? Aprofundou os vestíbulos da mesma maneira, com a mesma técnica, com os mesmos cuidados. E ali, ao invés de ele tirar exatamente o tamanho do leito do palato, ele removia uma faixa de 3 milímetros somente de largura ou altura, vamos pensar assim, né? E todo o comprimento do defeito. Tá? Ao invés de fazer todo o tamanho. E isso era suturado apicalmente, 3 milímetros do meu final da minha mucosa queratinizada presente, lá embaixo. Né? Igual o Estevan Urban faz, né? Era colocado ali embaixo. E a gente observou com 7, 14, 21, 14, 30, 45, 60 e 90 dias como que essa mucosa se comportou nesses dias, né? Foi feito 2 tipos de medição. Para a minha defesa, a gente fez a medição somente com linear, com sonda periodontal. A gente calibrou, né? Foi feita a calibração e foi medido em 3 pontos em cada paciente, cada defeito, né? E como aquela mucosa ia se comportando, crescendo e desenvolvendo ali. Né? E também a gente fez para um segundo momento, a gente escaneou esses pacientes, porque a gente interessa outras coisas, além da linear. Né? Depois a gente conversa, porque o Cleverson deixou a dica pra gente já no último podcast, né? Daqui a pouco a gente conversa. Então, mas aí o escaneamento tá lá esperando a Fabiola descansar um pouco e vir em cima dele para analisar algumas outras coisas. Então a gente também perguntou para o paciente como está a sua dor, né? Usando o que a gente chama de escala visual analógica. É uma forma quantitativa de medir algo qualitativo, né? Que é a dor. A dor, ela se mede, né, por algumas formas, e a escala visual analógica é aquela escalinha de 0 a 10. A gente até usa uma corzinha, tipo do verde até o vermelhão, assim, né? Que 0 é a ausência total de alguma coisa e 10 é o máximo daquela coisa, né? Pode ser usada para medir fome, para medir dor, para medir ansiedade, qualquer coisa que você queira mensurar que seja difícil de mensurar. Então, a EVA, a escala visual analógica, a gente usou ela para saber como o paciente estava experimentando a dor, tanto na área doadora quanto receptora. Né?
com um dia, 7, 14, 21, até que a escala chegasse em 0, até que ele não tivesse mais dor. Então a gente mostrava a escala e falava assim, me mostra aqui na escala, risca aqui, né? Como que está a sua dor hoje em cima? Aí ia lá, hoje a minha dor em cima tá 8. E embaixo tá 3. Aí no dia 7 a mesma coisa. Como é que tá a tua dor em cima? Já tá 2. Aí embaixo aumentou para 5. E assim a gente fez todo o perfil, né, de dor reportada por esses pacientes, né, nesses tempos aí, até que ela chegasse em 0. Todos os pacientes com 30 dias já não reportavam nenhuma dor em nenhuma área. Conseguiu explicar mais ou menos, Flávia? Tem Sim, alguma sim, dúvida? sim, sim. Sim, não, tá, ó, perfeito. Fabiola? Fabiola? Oi, tô aqui. Tá me ouvindo? Sim, sim. Quando você operou esses pacientes, então você foi acompanhando. Agora me conta, quais são os resultados? Quem recebeu o EGL tem mais dor do que quem recebeu o strip? Não, ninguém tem. A dor não houve diferença significativa, tá? Nesses 2 pacientes, quem recebeu strip e EGL, a dor se comprou da mesma maneira, nesses 16 pacientes. Claro que a nossa expectativa era de encontrar uma dor menor no paciente que recebeu o strip, por ser uma área doadora menor. Mas isso não foi confirmado estatisticamente, tá? A gente rodou as estatísticas, os testes Study Student em todos os casos, pacientes, tudo, e não teve diferença. A dor é a mesma, a dor reportada é a mesma. Talvez, quando a gente chegar no nosso N de 36, né, Uhum. que a gente joga para 40, se tiver alguma resistência, a gente encontra alguma coisa porque existiu um P de 5,7 no 14º dia favorável à técnica strip. Então, Uhum. assim, a gente chegou na beira, né? Porque o nosso P tem que ser de 5% e a gente chegou em Uhum. 5,7%. A gente Uhum. chegou muito perto, né? Mas a gente não teve diferença. Mas, assim, qual era a nossa hipótese também com relação a o mais importante? Criar queratina. Né? Isso. Isso, que era o mais importante, né? Será que colocando um pouco, bem menos às vezes em alguns casos, era bem, né? As medidas de enxerto chegava a ser 1/3 menor, Uhum. né? Em alguns casos, a gente consegue a mesma quantidade ou uma quantidade legal de queratina suficiente. Então, a nossa hipótese era que sim, que a gente conseguia, porque a gente estava lendo o que o Esteban Urban tinha publicado, a gente conhece a biologia, a gente conhece o comportamento da queratina, né? Uhum. De como o enxerto gengival livre se comporta. A gente conhece muitos estudos, assim, né, sobre contração, até o próprio Cleverson tem um estudo clássico maravilhoso sobre contração de EGL que ele Uhum. fez, Uhum. né, que é Uhum. muito citado, né? A gente tem os estudos da Ausra, agora Ramanuskite, que tem feito isso via digital, de como a contração, Uhum. como ele se comporta. Então Uhum. a gente sabia a gente sabia nas bases biológicas e pelos observatórios o que poderia acontecer. Então a gente tinha Uhum. uma ideia de que eles iam se comportar igual, e realmente eles se comportaram igual, Uhum. estatisticamente iguais, os 2 enxertos. A gente tirando de um paciente o enxerto de 3 vezes 6, 18 milímetros quadrados, e tirando de 40 milímetros quadrados, a gente conseguia o mesmo resultado em informação de queratina, naquela área Nossa, a próxima pergunta que eu ia falar para você é da árvore de decisão que você tomaria ou que você sugeriria para quem está nos ouvindo para escolher qual o enxerto fazer. Não precisa, né? precisa. Vamos fazer o strip. Mas precisa Vamos fazer o strip. porque o strip você tem que ser meio bom de mão, Hum, sabe? Porque ele não é fácil de fazer. A gente hum, teve, assim, não vou dizer que é a sorte, porque o cirurgião que operou todos os casos, foi o Handler, ele é um excelente cirurgião, é extremamente hum, meticuloso e tem 18 uhum, anos de prática, né? Então, mas uhum, é muito difícil suturar o strip. ah, Porque você imagina uma faixa de 3 milímetros, né? Você tem que fazer aham, as suturas em zigue-zague praticamente e estabilizar. Então, eu uhum, acho que, para quem está nos ouvindo, fica bem bom no EGL primeiro e depois passa para o strip. Então, a árvore de decisão não passa mais para qual é o melhor, ou mais fácil, ou menos mórbido, mas é para o que eu consigo fazer.
Porque também não adianta eu Aí é remover curva de aprendizado, né? isso, Curva de curva de aprendizado. aprendizado. Vamos aprender e dominar o EGL com todas as suas características, dificuldades de sutura, dificuldade de fazer esse enxerto pegar, porque às vezes, se você não prepara o retalho adequadamente e faz uma boa sutura, ou faz uma sutura muito apertada ou muito frouxa, você vai perder tudo. Então é melhor você melhorar a sua mão para dominar o retalho, para dominar o leito. Depois você vai fazer muito bem o EGL, depois você vai evoluir para o strip, é isso? Isso, eu acredito que esse seja o caminho, né? Preparar muito bem um leito, aprofundar muito bem um vestíbulo, sabe? Entender o que é o retalho dividido, entender o que são, como suturar um periósteo, né? Que a gente já conversou Uhum, sobre sutura, né? Entender como manipular primeiro um fio reabsorvível, um fio de vicril, né? uhum. Depois entender o fio de polipropileno, né? Que é um fio muito legal para você entender forças de, porque ele realmente ele não aceita, né, muita força. Ele é um fio interessante. Então entender os fios, né? Você E daí pode repetir, por favor, sobre o fio de polipropileno, sobre você o entendeu? fio de polipropileno que cortou. O fio de polipropileno é um excelente fio, por quê? Para treinar a tua força de Uhum, nó, porque ele não uhum, aceita um nó muito forte, né? Então ele realmente, então você faz, puxa a força adequada para você estabilizar o teu enxerto, ele é muito bom. Eu acho que é um fio, ele é um fio caro, né? Um fio mais caro, mas assim, para cirurgias mais delicadas, ele dá a força correta que você precisa para tanto esse enxerto gengival livre quanto vamos agora para o conjuntivo também, para ele ficar na posição que eu preciso, sem eu estrangular ou necrosar esse enxerto e também sem deixar ele muito frouxo. Porque o nylon, às vezes, uhum, você põe força demais, né? uhum, Então, uhum, eu acho que o polipropileno é um ótimo professor, né? De força uhum, de nó, né? Então, uhum. também manipular bem esse fio e nas partes, né? Eu acho que como a ciência foi evoluindo, né? Lá em 1950, o pessoal começou a fazer aprofundamento de vestíbulo para recessões gengivais e incisivos inferiores. E viram que ganhava Uhum. 2 milímetros. Uau, legal, ganhamos 2 milímetros, né? Aí depois aqui no Paraná, perto de você, lá em Londrina, João Carnio começou a fazer os semilunares, né? Uhum, Nossa, super legal, super conservadora. Eu sou apaixonada por esse retalho, porque ele uhum, não uhum, judia dos freguês e tal, né? Aí depois, o pessoal, então vamos usar o EGL. Então, fazer a mesma evolução que a ciência fez. E a gente, porque eu entendo que a gente tá, quem tá ouvindo a gente às vezes é um pessoal meio novinho, né, que tá começando na profissão, que vocês querem tudo. E vocês querem saber tudo de uma vez só. Gente, olha, a gente está nessa vida há mais de 20 anos e a gente foi crescendo, e a gente foi aprendendo aos poucos. Vocês também precisam aprender aos poucos. Dominar cada técnica, cada particularidade, né? Não queria saber tudo ao mesmo tempo, porque vocês não vão conseguir. E é verdade. Né? E não estou dizendo que vocês não são capazes ou inteligentes ou bons, né? Mas aquele vídeo que vocês veem no YouTube, a pessoa que está ali, ela ficou às vezes 20 anos treinando, ou então está cheia de edição, né? Então, aprendam cada parte e se desenvolvam em cada parte antes de chegar numa técnica um pouco mais avançada, né? Então, vão como a ciência andou, andem como ela andou. Essa é a minha. Então, eu diria, faça o strip quando você estiver bem bom no IGL. É isso. Eu acho que eu vou aproveitar porque semana passada, quando eu estava conversando com o Cleverson, ele estava falando mesmo sobre a importância da gente discutir ciência nesses canais que são mais populares. Porque às vezes parece que a ciência é um lugar que é muito. Que ele segrega demais as pessoas. E aí, quando a pessoa quer falar alguma coisa que seja de impacto, que seja impactante, ele fala, não, porque a literatura diz. Mas a literatura diz onde? Onde é que está escrito? Quem foi que falou? E o que eu tenho tentado trazer desde o início, quando a gente começou a desenhar o Regenera Cash aqui, é que a gente converse sobre ciência, a ciência que a gente faz no dia a dia, a ciência que a gente pode fazer no consultório. Isso que você está falando de curva de aprendizado, não é só curva de aprendizado de técnica, é curva de aprendizado de conhecimento.
Para você chegar no conhecimento que você tem hoje, para dominar, se você vai usar um poliamida, um polipropileno, um reabsorvível, você teve que estudar essas diferenças de fio, como eles foram evoluindo. Para você dominar o strip hoje, a maneira como você sutura, qual é a área que deve ser removida, a maneira como deve ser removida, a maneira como deve ser suturada e como vai ser suturado, com o que vai ser suturado, você teve que fazer essa curva de aprendizagem da teoria ou da evolução das técnicas ao longo dos anos. Quando a gente pensou o Regenera Cash, era exatamente sobre isso. Era para pensar a ciência, como é que eu aplico ciência dentro da minha clínica. Porque se você pega só o resultado do final do processo, você não vai conseguir o mesmo. Você não vai conseguir entregar exatamente aquilo que aquele autor entregou. Sem querer jogar mais confete em você, mas o aluno que leu a sua dissertação, ele provavelmente não vai conseguir entregar esse resultado de contração e de migração de queratina em toda essa área que você conseguiu, porque quem operou é um grande cirurgião com grande habilidade. Para a gente só fazer um paralelo, quantos EGLs ou quantos strips vocês perderam no decorrer desse processo? Nenhum. Zero. Pois é, quem começa agora tem que estar preparado, vai perder. Vai. A Tem que estar gente perdeu preparado. muito, né? Ah, Eu perdi, sim. você perdeu, né? E hoje eu não perco. Mas, gente, o Botox tá bom, mas, né, eu tenho 47 anos, tenho 25 anos de pé, 25 anos de profissão, 22 de periodontia. Então, assim, perder, errar, tem que trazer pra gente uma reflexão, né? O que eu fiz? Por que eu errei? Por que eu perdi, né? A gente teve no curso um caso que o aluno me trouxe tudo errado de fio e tal, e o enxerto deslocou completamente. Uhum, Ficar do canino, ele foi parar no lateral. Gente, uhum, professora, por que foi parar ali? Eu falei, primeiro, porque a gente não conseguiu estabilizar bem. E foi ali que a gente tinha um pouco, né, mais de local para estabilizar. Né? Você me deu um fio de nylon 4 zeros para suturar o enxerto. Então, a gente teve algum. Por isso que aconteceu. Então, vamos refletir o que quando a gente não consegue o resultado que a gente queria, né? Mesmo fazendo tudo certinho, a técnica correta, a gente tem que parar e refletir. Né? Quando eu fiz o curso de cirurgias mucogengivais e periodontais estéticas, a gente fotografava todo o processo. Isso é um parto, né, pra gente que. Ai, como é difícil, né? Fotografar a cirurgia, porque você tá ali, daí você tem que tirar a luva ou pôr uma sobreluva e fotografar, e teu paciente tá ali, vai aumentar o tempo, aumenta de 1h30 para 3 a tua cirurgia. Só que depois a uhum, gente observava cada cirurgia e via, olha, aqui você não preparou a papila da forma correta, então isso aqui vai subir. A gente já sabia o resultado, só olhando a uhum, foto, né? uhum, E daí na próxima cirurgia que a gente entrava, a gente já sabia, né? Não, isso aqui eu tenho que preparar melhor e tal, tem que estender um pouco mais, ou tem que. Então, eu acho que se a gente não consegue, eu acho que fotografar talvez não seja necessário, mas assim, exercitar nossa mente para gravar aquelas memórias. Né? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia de implante agora na sexta-feira, ontem, que eu fotografei, né? Eu tenho aqui na minha cabeça exatamente qual retalho que eu fiz, né? Como que eu coloquei, como que eu aumentei o volume, qual é claro que você anota, né? Mas é muito importante a gente tentar impregnar, ou então fazer um diário, anotar na nossa mente aquilo que a gente fez. Quando a gente vai vendo as coisas acontecendo, a gente, isso aqui cicatrizou assim porque eu fiz essa incisão. Isso aqui foi uhum, assim. E se acontecer eventualmente uma perda, você conseguir, né, refletir. Esses dias eu perdi um implante que estava em 1 ano, um BLX, gente, implante, uhum, né, melhor. Estava 1 ano em função, num 47. E assim, meu Deus, né? O que está acontecendo, né? Aí fui ver uma sobrecarga oclusal, né? A gente, hoje, trabalhando com digital, os dentes vêm, tipo, o ajuste oclusal é mínimo, mas eles estão em muito mais contato do que antes, quando a gente fazia moldado e tal. Então, eu tenho que conversar com o meu técnico, né, com o meu cadista, que eu preciso de uma prótese um pouquinho mais baixa. uhum, Por mais que eu, uhum, né, que nossa, ainda mais em extremo livre, por mais que eu queira, né, que as coisas fiquem mais perfeito, antes a gente tinha uma diferença muito maior entre prótese sobre implante
e dente natural por causa de todas as questões de contração, do gesso, né? Hoje não, hoje a coisa vem, né, tipo, a vácuo praticamente ali, né? Então a gente tem que começar. Então, isso foi o que eu fiz, né? O que aconteceu? Daí, analisando, né? Peguei o scan, olhei como é que tava, falei, não, isso aqui não tava tocando, né? Mas para o implante que não tem gonfose, que não tem articulação do ligamento periodontal, tava, em alguns momentos foi demais, eu perdi o implante com 1 ano em função. Né? Uhum. Não é um implante qualquer, né? Não é é o melhor implante que a gente tem hoje no mercado. Então, claro que não foi culpa desse trauma. Então, né, se a gente. Ah, não, é o implante Tabajara lá, que soltou a superfície, de uma superfície de um tratamento estranho e tal. Aí você, né, pensa, então deixa eu pensar que eu realmente fui responsável na compra do meu implante. Mas não é o caso. Então a gente sempre tem que tentar, né, quando acontece uma falha, também voltar para trás e tentar rever. Não só uma falha, um sucesso também, né? Poxa, Uhum. quando a gente finaliza e fala, poxa, aqui eu entreguei esse molar muito legal, né? Com uma cinta linda. O que eu fiz? Ah, eu fiz uma incisão diferente quando eu fiz a reabertura, né? Ah, eu fiz um enxerto de gengival livre. Então, o que eu fiz para conseguir esse sucesso? Então, vamos replicar, vamos. Isso é ciência também, né? Uhum. Claro que a ciência é o menor nível de ciência, né? Que é a opinião do expert, mas isso também é ciência, né? Você acertar e replicar, ou errar e rever, Sim. né? Concordo com você. E é por isso que no nosso curso de escrita científica a gente sempre começa por redação de caso clínico, né? A redação do caso clínico faz isso. Você pensa, você repensa, você olha a imagem, você volta atrás, porque a gente não conta só, quando está escrevendo o caso clínico, só o que deu certo, conta também o que deu errado, para que outras pessoas possam aprender. E a gente faz esse exercício mesmo, constantemente. E vai, e volta, e lê. Não, não deu para entender o que foi feito. Se deu certo, onde foi o pulo do gato, se deu errado, onde foi que deu errado. Isso é um exercício, faz parte. Mas vamos lá. No último episódio do Regenera Cast com o professor Cleverson, ele nos trouxe um artigo que fazia uma avaliação longitudinal de 10 anos de 6 ensaios clínicos que os autores buscaram esses pacientes, rechamaram e reavaliaram. E aí a análise estatística, que foi uma análise chamada ACAIC, super complexa, mostrou que 1,5 mm de espessura de gengiva e 1,5 mm de altura de gengiva seriam suficientes para manter a estabilidade dos resultados de recobrimento radicular em pacientes, né? Isso ao redor de dentes, obviamente. A nossa discussão foi, será que esses dados a gente poderia aplicar essas medidas de 1,5 mm de altura para 1,5 mm de espessura de mucosa queratinizada ao redor de implantes para a gente ter estabilidade de resultados? Fábio, o que você acha? Então, assim, existe esse número de 2 milímetros ao redor de implante, né? Que tem sido falado, né? Em altura ou largura, cada um chama de length, né? Uhum, De mucosa queratinizada. Tem sido falado nesse número 2 milímetros. Mas, assim, o que eu achei muito legal desse trabalho é que ele fala de algo muito mais importante do que a altura, que hum, é o volume, né? Que a gente que trabalha clinicamente sabe que às vezes um volume é muito mais importante do que um comprimento. A gente até brinca, né? Pacientes com fenótipo espesso, com gengiva grossa, com volume, onde estão, do que se alimentam, onde será que se como se reproduz? reproduzem, porque eles não aparecem pra gente, né? Quer dizer, eu até, graças a Deus, por ser SUS, né? Eu tenho uma casuística grande de paciente com fenótipo espesso, mas não é um paciente que vem porque ele não tem tanto problema periodontal. Ou então, os dentistas que não Uhum, andam com sonda na mão no meio da rua não encontram uhum, esses problemas, porque eles estão lá, porque a gente sabe que a prevalência de periodontite é 80 a 90% da população. Né? A Federal uhum, saiu um trabalho ontem, né? Que uhum. mediu Curitiba. Eu vou usar isso aí para fazer marketing agora. Você tem um problema, venha no meu consultório. Mas Exatamente. então a gente sabe que a espessura, né, o fenótipo espesso, né, é muito mais importante clinicamente do que a largura. E hoje ainda a gente está no implante engatinhando, numa medida ainda de largura. Né? Ainda, né, o grupo do Frank Schwartz ainda está estudando o comportamento do EGL
ao redor do implante, como o Cleverson estou lá atrás. E o Cleverson já fez com fumante, o Cleverson já estava muito na frente, né? O Cleverson estava ousando, fazendo, vamos ver o que acontece com o fumante, que ninguém nem testa os coitados, porque não dá para Não vai pôr dar eles em pesquisa. certo. E Não o vai dar Cleverson certo. já foi, né? Ele e o Eloy já foram nessa, já foram, vamos pegar aqui o fim da trilha e vamos pesquisar neles. Né? Então a gente ainda vendo como é que ele contrai ao redor de implante, que é uma coisa que já se sabe ao redor de dente super bem. Né? Então a gente ainda está engatinhando, mas eu quero ver se eu dou um chute nesse negócio aí, dou um suco de frutas gummy para isso aí, e a gente dá um bush nisso daí, tenta entender o volume, né? Porque o O volume que que você viu nos seus eu resultados? Eles ainda têm não um vi, ano já? vão fazer um ano agora. Eu ainda não vi volumes Ah, lá. tá. Eu vou começar Uhum, a ver agora, né? O volume, né? E agora que a gente está pondo prótese nesses implantes. Essa é a questão, que a gente tem que ver o entendi. comportamento clínico, né? Não só Ao redor da do meu, prótese. do meu EGL, porque o EGL vai ficar lindo ali, vai se comportar, vamos pôr ele para trabalhar. Uhum. Vamos colocar o implante, né, adequado para a região, que para mim é um implante com cinta, né, que é um tissue level, né? Vamos colocar uma prótese profissionalizada, com perfil de emergência adequado, né? O implante colocado na posição cérvico-apical correta, né? Com uma prótese com a cinturinha certa, né? Não uma taça de Vila Velha, para quem não é paranaense, né? Faz um quadradão assim. É, então vamos. Aí a gente vai ver o comportamento disso. Né? Mas eu acredito que a espessura venha chegar a ser mais importante no decorrer do tempo do que o próprio comprimento. Né? Até porque pela questão das fibras circulares, né? De como o ligamento se comporta ao redor do implante. Né? Quanto mais espessura eu vou ter, as fibras circulares vão ser mais densas e vão fechar melhor aquele sulco periimplantar. Né? Às vezes eu posso ter um Então, comprimento enorme. quem fala sobre isso é o Mário Rocuso. O que ele sugere é fazer um conjuntivo denso. Quando ele encontra pacientes com periimplantite, ele abre, depois que ele fez um tratamento de descontaminação não cirúrgico, ele abre o retalho, ao redor ele limpa o implante, aí ele tem várias técnicas, ele sugere várias coisas, que não é o assunto agora, ele preenche com BioOS Collagen e ele faz um enxerto conjuntivo no pescoço do implante. Um enxerto conjuntivo denso, para que esse enxerto conjuntivo torne essa mucosa ao redor do pescoço do implante densa. Esse é o tratamento cirúrgico que ele tem feito. Então a gente tem que entender qual é esse número mágico também em espessura. Né? E talvez não seja um número, talvez seja uma aparência. Uhum. Né? Talvez não seja um volume mensurável por escaneamento ou por lima ou por sondagem. Seja uma aparência, né? Seja uma sondagem periimplantar com um tipo de comportamento, né? Não solto uma mucosa, porque eu posso ter às vezes ali 4 ou 5 milímetros de uma mucosa queratinizada, mas muito fina, Uhum. que pode ser perdida, como a gente perde a mucosa queratinizada fina ao redor dos dentes, né? A gente pode perder isso no decorrer. Então, hoje a gente tem pensado também no estudo, em alguns pacientes que a gente ainda vai implantar, colocar. A gente tem um guarda-chuva muito grande no nosso código, ai meu Deus, de ética lá, a nossa. O código de ética? Código de ética não, o nosso comitê. No comitê, Ah, nossa autorização do comitê de ética, a gente fez um guarda-chuva muito grande para uma pesquisa muito longa. Né? E nesse guarda-chuva, a gente colocou em alguns pacientes aumentar o volume com matriz. Né? Ou o uhum. volume com conjuntivo autógeno. A gente fez para a gente também os pacientes que não tiverem volume, de acordo com que as coisas vão acontecendo, com que a gente vai observando, a gente possa também testar não só um aumento em largura ou comprimento, mas um aumento de volume. Então, isso está no nosso plano a longo prazo. Digamos que a gente vai casar com essa pesquisa, né? Porque eu acho que é isso, na Sim, verdade, né? A gente pega Claro que a gente vai pegando coisas novas, você é a prova disso, né?
Mas, assim, existe aquilo que a gente vai casando e a gente vai evoluindo, assim, né? Os grupos, né? Como o grupo de Frankfurt, lá da Goethe, que eles pesquisam muito para implantite, eles pesquisam muito o que Uhum, se comporta com relação a uhum, isso, né? uhum. Como o pessoal do Daniel Toma pesquisa muito mais a doença para implantar, como isso acontece. O pessoal aqui de Maringá também tem pesquisado muito a doença para implantar. Então, acho que os grupos, então, eu acredito que o nosso grupo vai casar com essa ideia, né? Porque eu acho que é importante, você tem que ser teimoso, né? Naquilo, digamos, não é teimoso, mas você tem que ser consistente no que você pesquisa, né? E Vai porque as consolidar uma linha de pesquisa, né? isso, porque as perguntas vão acontecendo no decorrer do tempo, né? E elas Fábio, precisam a ser conversa tá uma respondidas. delícia, Ai, mas Jesus, a eu gente já fiquei tá animada. quase 1 hora conversando. Vamos seguir para o final aqui, ó. Lembrando do nosso primeiro podcast que nós gravamos, o primeiro, o Regenera Cast com a Fabíola, pessoal, o primeiro foi sobre fio de sutura. E eu queria, Fábio, que você falasse para nós, dentro disso que você estudou, para fixação do EGL ou do EGL modificado, que você chama de strip, quais são os fios adequados para fazer, pensando em tudo aquilo que a gente falou sobre tipo de agulha, espessura, tipo de fio, espessura de fio, técnica de sutura, quais são as dicas de ouro ou o pulo do gato para quem quer começar no EGL e para quem já vai evoluir para o strip? Então tá, começamos pela incisão, né? Incisão tem que ser Uhum, feita com uma lâmina 15C de excelente qualidade, né? Porque você uhum, precisa dividir um retalho e deixar o periósteo totalmente aderido no teu osso, mas sem fibra, porque ele tem que ficar aderido, mas o teu enxerto não pode dançar, né? Então ele tem que ter fibra, mas não muita fibra, né? Então você tem que ter uma. Começa com a lâmina, né? Como a gente pensou lá no primeiro podcast, né? Que o pessoal volta lá, que é o podcast mais fofinho de toda a história. Então, o pessoal volta lá, né? A gente pensou, primeira coisa, planejamento, né? Vou planejar o meu resultado, né? Planejar. Como que eu chego no meu resultado? Uma incisão que começa na incisão dividida que começa na linha mucogengival e vou até o fundo do vestíbulo, mais ou menos 6 a 7 milímetros, dividindo o retalho. Planejei. Que mais? O que mais eu preciso para conseguir o meu resultado? Né? Eu vou fazer várias suturas simples, tá? Com fio de poligalactina, Vicryl, né? É, é, fixando muito bem meu novo fundo de vestíbulo, aquela mucosa que eu desloquei, eu vou suturar com sutura simples ali embaixo, tá? Algumas uhum. pessoas pensam em outra sutura, mas eu também testei isso no estudo e essa técnica teve 100% de sucesso. Ela manteve, e não só manteve, como aumentou a profundidade de vestíbulo em todos os casos. Então, é uma Uhum. técnica realmente eficiente, tá? Eu quero fazer um artigo só sobre isso, porque eu achei ela muito bonitinha, né? E existem dúvidas com relação ao aprofundamento, se você incisa ou não o periósteo, se você faz fio contínuo, aquele ponto bonito lá que a Flávia sabe o nome de todos os pontos. Sutura de Cornick. Sutura de corne, a gente fez com sutura simples e deu muito sucesso. Aí usei, né, o fio de poligalactina, a agulha bem pequenininha, 45, né, 3/4, com uma seção triangular, uma agulha de excelente qualidade, que às vezes mais importante do que o fio é a agulha. A gente tem visto, às vezes, fios bons com agulhas ruins, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque é um tecido extremamente Fabi? frágil, né? Oi, pra correr? Então, Não, é porque não, você sumiu. eu sumi, eu tô aqui. Tá me Os... ouvindo? Tô Agora aqui. sim. Então, cuidar, né, com a nossa agulha, além do nosso fio. Depois, tirei o meu EGL, né, trabalhei muito bem. Um enxerto, gente, de 1,5 a 1,8 no máximo de espessura. Não tirem o enxertão do nosso querido. A gente não precisa chegar até a parte óssea do palato. Né? Um enxerto fino. Mais do que isso não precisa. Não precisa, porque senão ele contrai demais. E daí você vai perder muito, tá? Então, enxerto fino. Vou suturar também com fios simples, muito bem estabilizados, tá? Podemos usar um nylon blue de boa qualidade ou o polipropileno, tá? Pode ir para esses dois lados, porque são os fios
né? Eu estou ali lidando com o que eu tenho de mais nobre, que é o que é do meu paciente, que é o que é meu, autógeno. Isso não tem mais nobre, isso é o mais nobre. Então eu tenho que tratar isso com muito respeito. Então eu vou usar um fio bom. Eu vou usar ou um nylon blue ou um polipropileno para estabilizar. Nós fizemos somente suturas simples, estabilizadoras. Nós não fizemos a sutura em X, aquela que vai por cima, tá? Uhum. Até porque a gente não queria nenhum tipo de mudança, porque o strip não suporta X. Então, se eu fizesse o X no GL, né, que é aquele que você faz por cima, comprimindo o enxerto, eu não poderia fazer na outra, então eu teria mudança nas técnicas. Isso às vezes Uhum. pode acabar deslocando o enxerto um pouco mais para apical quando a gente faz essa sutura. Então a gente Uhum. preferiu não usar para não ter nenhum tipo de variação. Então, com relação a isso, eu digo, usou alguma coisa do seu próprio paciente, osso autógeno, enxerto autógeno, conjuntivo, trate com amor, use o melhor material, né? Por que eu vou pegar um conjuntivo e não vou usar, agora eu vou mudar para um endogain, por exemplo? Eu vou usar o endogain, porque eu peguei o mais caro, que era o conjuntivo. Né? O endogain custa ali o seu valor, né? Tem o seu valor, é muito mais barato que a gente já pagou na vida, mas eu já estou pegando mais caro. Coloca um endogain, coloca um prefigel. Né? Trata bem o que é mais caro, que é o que vem do teu paciente. Então é isso, essa é a mensagem. Então tá bom. Pessoal, quem está ouvindo esse podcast, quem está assistindo pelo YouTube, quem está assistindo pelo Instagram, se tiver dúvida, se quiser a dissertação da Fabiola, por favor, manda aqui nos comentários ou deixe uma mensagem que a gente manda para vocês, né, Fábio? Manda. A versão final. Logo, logo, se Foi um Deus quiser, prazer. estaremos no Com Clinical certeza. World. Isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui acompanhando a gente aqui na segunda temporada do nosso Regenera Cast. Fábio, foi um prazer ter você de novo. E fica tranquila que a gente vai te convidar mais vezes. Pode deixar, Tá bom? espero suprir as expectativas. Com certeza. Um abraço, até Abraço, mais. beijo, Tchau. tchau.